disso. Ou seja, é uma parábola que nós somente compreenderemos ela completamente se entendermos estas leis em nossa própria existência. A doutrina espírita nos fala que hoje nós somos o resultado do nosso ontem e amanhã seremos o que nós plantarmos hoje. A lei de causa e efeito é uma lei natural, é uma lei tão natural que é até uma lei da física, a terceira lei de Newton. Então, nós compreendendo dessa forma, vamos perceber que se trata de uma lei natural e também universal. Neste capítulo nos diz as causas do sofrimento do ser humano. Por que uma pessoa aflita é bem-aventurada? Por quê? As doutrinas dogmáticas não conseguem explicar isso. Simplesmente acreditar por acreditar. Mas o Espiritismo nos explica realmente por que uma pessoa, quando ela passa por alguma vicissitude, quando ela passa por alguma barreira educativa em sua existência, por que ele é um bem-aventurado. Se ele conseguir suportar os impedimentos do caminho, as vicissitudes do caminho, que na verdade são professores autênticos para a nossa vida, se ele conseguir suportar com paciência, se ele conseguir suportar com resignação os seus resgates, o seu plano reencarnatório, ele será uma pessoa que irá forjar o seu espírito para que ele encontre então a felicidade tão sonhada. Porque nós sabemos que os resgates da existência, eles não são castigos de Deus. Os resgates são educativos, são para nos reabilitar espiritualmente, para nos fazer crescer. Podemos perceber por nossa própria existência, os momentos mais difíceis, os momentos mais complicados, foram esses momentos que nos fizeram um pouco mais amadurecidos, nos fizeram ter um pouco mais de experiência durante a existência, porque nós estamos aqui, portanto tudo passa e nós conseguimos então vencer essas barreiras educativas e aprendemos muitas coisas na vida, como por exemplo o valor da humildade, o valor da tolerância, o valor da paciência, que são os sentimentos construtores de uma vida mais feliz. Ao passo que nós estivermos ainda naquela esfera dos equívocos, do egoísmo, da vaidade, do preconceito, esses são sentimentos perturbadores da vida, são sentimentos que nos atrapalham a caminhada. Mas esses sentimentos equivocados são sentimentos provisórios, porque são frutos ainda de nossa imaturidade espiritual. Nós estamos todos em uma grande escola, matriculados e internados aqui na Terra, para nos reabilitarmos. Então veja, nós estamos vivendo no planeta atualmente, muitos palestrantes já falaram disso, isso está escrito em vários livros, a respeito do momento de transição que nós estamos passando. Basta nós ligarmos a televisão, nós vamos perceber os sinais dessa transição, né? Regimes que caem, dissensões sociais, catástrofes um pouco maiores do que normalmente, mudanças climáticas, políticas, sociais, estão ocorrendo mudanças de todos os tipos na Terra. É um momento espiritualmente histórico que nós estamos passando. Allan Kardec nos disse isso claramente, os espíritos da codificação, a respeito da escala dos mundos. Nós estamos na antessala do mundo de regeneração. E aí nós lembramos daquela frase de Jesus quando diz assim: os mansos e os pacificadores herdarão a terra, uma terra regenerada. Então nós estamos em um momento grave para a criatura humana. Espiritualmente nós estamos sendo colocados frente a frente com nós mesmos. Nós estamos precisando não perder tempo mais. E a doutrina espírita, ela nos incentiva muito a isso, porque o principal fundamento do espiritismo é a melhora do ser, é a modificação do ser. Ou seja, a chamada reforma íntima, a chamada autocrítica positiva. Então, ao final de cada dia ou de cada semana, fazermos um pensamento a respeito de nós mesmos,
aonde eu posso melhorar, onde eu devo melhorar, etc. Então, esse capítulo Bem-aventurados os aflitos, nós falamos essas coisas antes, no início agora da palestra, para nós entendermos algumas coisas que o capítulo 5 quer falar para nós. Porque lá fala a respeito dos infortúnios ocultos, lá fala a razão das provas presentes, por exemplo. A razão das provas presentes são a maneira como nós somos, é a maneira como nós somos, não é? A pessoa que é intolerante, a pessoa que é rancorosa, a pessoa que se nutre o sentimento de melindre dentro de si. Qual que é o final da vida dessa pessoa? Quando ninguém serve, presta para ela, quando ninguém consegue fazer o que ela quer, o final da vida dessa pessoa é a solidão. Então, ela, nessa encarnação mesmo, ela arrecadou um infortúnio para ela, certo? Ela conseguiu criar um problema para ela, um resgate que não é da outra vida, é dessa vida mesmo. A pessoa se maltratou, a pessoa nutriu vícios, utilizou mal a sua mente, o seu sentimento. Essa pessoa tem uma grande chance de adoecer. Arrumou um infortúnio para essa existência aqui mesmo, que não necessariamente é da outra. Ela foi invigilante, ela foi imprudente, ela se arriscou muito, sofreu um acidente. Ela arrumou para ela mesma o infortúnio dessa existência. Agora, existem muitos infortúnios que são de outras vidas, são de outras existências, não é? Nós, por exemplo, vivemos em um planeta que 40% do planeta tem algum tipo, por exemplo, de transtorno mental. 40%. Isso dá mais ou menos uns 2 bilhões e 500 milhões de pessoas. E é muita coisa, não? É muita coisa. Mas por que isso ocorre? Por causa de desmandos nossos mesmos do passado. Sentimentos de culpa enraizados no espírito, não é? Que a pessoa está tendo agora a grande oportunidade de resgatar. Porque quando nós temos algum problema na existência presente, nós nunca devemos nos autodepreciar. Nós devemos sempre entender que nós estamos tendo uma grande oportunidade e que nós temos condições de resgatar aquilo. Porque nós nunca temos o que nós não podemos suportar. Tudo o que nós temos, nós podemos suportar. Se não fosse assim, seria contra a própria lei da evolução. A lei da evolução permite que nós tenhamos resgates educativos para nos reabilitar. Não é um castigo de Deus, porque Deus não castiga ninguém. Deus é amor. Ele nos faculta esta grande oportunidade de resgatar os nossos débitos. Isso é muito bom, porque o resgate não é necessariamente coisas da última vida. Pode ser de 2, 3 vidas anteriores e que agora nós temos oportunidade de resgatar. Eu me lembro sempre, quando eu falo assim a respeito dos resgates, né, dos planos reencarnatórios, eu gosto mesmo muito de lembrar de Jerônimo Mendonça. Vocês conheceram Jerônimo Mendonça, né? Ele já esteve aqui provavelmente nessa cidade, né? E o Jerônimo, quem não conhece, ele era um grande divulgador da doutrina espírita, e ele trazia uma deficiência muito grave, muito significativa. Ele ficava numa maca, não é? Esta maca, ela tinha uma certa inclinação. Ele teve uma artrite reumatoide muito grave na época, deformante, não é? Que o impediu seus movimentos com o passar do tempo. E ele ficava num certo ângulo. Se ele fosse um pouquinho mais para frente, ele não conseguiria respirar. Fosse um pouco para trás, também não conseguiria respirar. Então ele ficava em uma única posição o tempo todo. Um saco de areia no peito, no tórax, para aliviar a dor torácica, né? Não enxergava, se alimentava por um canudinho, mas ficou o Brasil inteiro divulgando a doutrina espírita. Colocavam em uma piruacombe, o grupo da casa espírita dele. Ele divulgou o espiritismo para o Brasil inteiro. Fez um lar para crianças, fez uma editora, fez uma gráfica, fez uma casa espírita, fez um periódico espírita. Enfim, era um trabalhador que era um exemplo para todos nós, né? Porque muitas pessoas, um primeiro impedimento já, por exemplo, não faz uma explanação, não faz um evangelho, não vai dar passe,
né? E ele não, ele nunca recusou. Tinha uma voz belíssima, belíssima, sempre sorrindo. Jerônimo estava sempre sorrindo. Ele até tinha um jeito muito interessante de consolar as pessoas, né? Quando a pessoa ia até ele com aqueles problemas enormes, ele olhava sorrindo para a pessoa e falava: qual o seu problema, minha filha? A pessoa falava: nada, nada. Não tem problema nenhum, né? É um jeito de consolar que Jerônimo tinha. Então, ele era um espírito que, diante dos infortúnios presentes, causas anteriores dos infortúnios presentes, ele sabia conduzir perfeitamente, porque ele tinha os eflúvios consoladores do Espiritismo dentro do coração, que é a doutrina raciocinada, que é a fé com obras, que permite o crescimento do ser verdadeiramente, e principalmente ele tinha Jesus como meta a ser atingida. Ele era um legítimo servidor do Cristo, um legítimo servidor do Cristo. Tem histórias muito importantes dele que ilustra bem esse capítulo. Para mim, ele é uma figura viva do capítulo Bem-aventurados os aflitos, porque ele soube viver realmente de uma maneira que, diante de sua aflição, ele só serviu e realmente se tornou uma pessoa completamente feliz, mesmo diante de suas deficiências, não é? Gostaria de contar até um outro caso do Jerônimo, se fosse possível. O Jerônimo, certa vez, teve uma hemorragia muito forte, né? E essa hemorragia fez com que ele ficasse muito fraco. Ele tomava 20 Zordis por dia no final da sua existência. Ele tinha a saúde realmente muito fraca. E ao ir ao médico, o médico falou para ele assim, falou: olha, Jerônimo, você infelizmente está no momento de desencarne. Você está enfraquecendo, vai enfraquecer cada vez mais, essa hemorragia está incontrolável, né? Só que ele falou assim: eu gostaria muito de ver o Chico antes de desencarnar. Então o médico disse assim para ele, falou: olha, se você pegar estrada, você vai desencarnar na estrada. Então não tem jeito, ou você vai de avião para Uberaba, né? Ou de carro você não vai aguentar. Aí arrumaram às pressas um aviãozinho de um fazendeiro, amigo deles ali, levaram-no até Uberaba. Chegando em Uberaba, quem já foi lá no Chico deve saber como era lá, né? 1.000 pessoas, 800, 1.000 pessoas, na casa pequena, uma casa modesta, simples, não é? E o Jerônimo, quando chegou, o Chico, ao vê-lo com aquela hemorragia, ele estava com o avental tingido de sangue, né? Ele disse assim, falou: olha que flor bonita que veio nos visitar. Vamos cada um de nós dar um beijo nessa flor, mas com muito cuidado para não despetalá-la. Então foram os trabalhadores da casa, cada um dá um abraço no Jerônimo, cada um dá um beijo no Jerônimo. Quando foi a vez do Chico, o Chico colocou a mão em seu ventre, né? Veio o perfume de Sheila no ar, né? Certo? A hemorragia estancou na hora. Eu sei que o Jerônimo foi lá para desencarnar, acabou dando a palestra da noite. Viveu mais 5 anos depois desse episódio, né? Aí o Chico disse para ele assim: Jerônimo, você sabe por que você teve essa hemorragia? Ele falou: não, é porque você aceitou o coitadinho. Foi por isso. Você começou a ter um sentimento de autopiedade, né? Porque nós sabemos que mesmo diante do conhecimento, de vez em quando a gente dá uma escorregadinha, né? Nós estamos encarnados, somos imperfeitos ainda, mas o importante é ter a referência do Evangelho para nós logo nos erguermos de novo e seguirmos adiante. Foi o que Jerônimo fez. Ao querer ver o Chico, foi uma fé que ele teve ao abraçar o amigo, que ele iria se recuperar, não é? Aí o Jerônimo comentou com o Chico assim: sabe, Chico, o médico me disse que minha vida estava por um fio. Ele falou assim: realmente, sua vida estava por um fio. Chico disse para ele: só que existe fio de aço, fio de cobre, fio de ouro, existem vários tipos de fios, não é? Então trabalhe que você engrossa o fio da vida. Trabalhe que você engrossa o fio da vida.
Essa é a forma nossa para vivermos bem. Arregaçarmos nossas mangas, né? Colocarmos realmente o nosso espírito para trabalhar, porque quando a pessoa às vezes sente um certo vazio no peito, né? Eu recebo muita gente na casa espírita que diz assim: olha, eu tenho tudo que o dinheiro pode comprar, mas eu sinto um vazio que eu não sei explicar o que é. É o nosso espírito clamando por servir. Nós estamos aqui na terra não para vivermos única e exclusivamente para os nossos interesses. Nós temos que sair de nós mesmos e irmos ao encontro do infortúnio do outro. Porque quando nós vamos ao encontro do infortúnio do outro e voltamos para dentro do nosso infortúnio, nós estamos mais fortalecidos, não é? Nós estamos mais fortalecidos. Por exemplo, nós temos um problema, a nossa continha para pagar vai continuar na gaveta. Não é porque você viu na casa espírita que ela vai sumir de lá. É um problema que nós temos ali. Mas a pessoa que vai até aquele problema será uma pessoa mais fortalecida se você colocou, por exemplo, a caridade em sua existência. Fora da caridade não há salvação. Ou seja, a caridade nos faz crescer interiormente e enfrentarmos nossos infortúnios da maneira correta. Vamos perceber que tem pessoas que sofrem muito mais que nós. Vamos perceber que o nosso problema não é tão grande assim, não é? E que não precisa de muito para sermos felizes. Não precisa de muito. Mas a doutrina espírita dizem que o aspecto consolador do espiritismo é realmente o conhecimento de causa futura. Nós sabemos que hoje, se nós agirmos bem hoje, o nosso futuro será um futuro venturoso, será um futuro bom, não é? Por quê? Porque lei de causa e efeito, tudo tem uma explicação. A doutrina espírita é a fé raciocinada. Kardec era chamado de bom senso encarnado, porque ele analisou e perguntou aos espíritos exatamente a causa das coisas, e os espíritos propriamente responderam: a causa das coisas, tudo está nas ações do homem. Hoje nós somos o resultado de tudo que nós sentimos e de tudo que nós pensamos. Tudo que nós temos hoje em dia é para a nossa educação. Então nós temos que suportar com resignação, com paciência e usarmos os recursos dados por Deus para nos desvencilharmos, se for possível e permitido, pela espiritualidade, porque Ele sabe o que nós precisamos. Quando nós oramos, por exemplo, eu faço isso em minha vida, aprendi a fazer assim: eu mais agradeço do que peço, porque quando nós agradecemos, nós começamos a identificar em torno de nós os recursos dados por Deus para nós vivermos bem, para nós vivermos de uma maneira sadia, para nós nos desvencilharmos dos nossos problemas com eficácia, né? Certo? Porque quando você agradece, por exemplo, os amigos que te cercam, momentos felizes como esse. Você agradece o seu corpo relativamente perfeito. Você agradece a oportunidade de abrir os olhos pela manhã, de levar uma colher à boca, de caminharmos, de falarmos, conseguirmos nos expressar. Você agradecendo isso, você se sente mais fortalecido. Porque às vezes a pessoa está tão desesperada que ela não consegue encontrar as soluções, que muitas vezes são soluções simples, intuídas pela espiritualidade, que nós não percebemos, não temos a leitura disso. Muitas vezes acontece isso, não é? Então, uma das coisas que está nesse capítulo, Bem-aventurados os aflitos, é a respeito do desencarne das pessoas amadas, né? Das pessoas próximas de nós. Realmente as pessoas na Terra consideram um infortúnio, mas a espiritualidade enxerga isso como uma libertação do espírito. Certa vez eu estava fazendo uma prece para um senhor que estava muito doente, e apareceu-me uma amiga espiritual chamada Nazaré, e eu pedi por ele, fiz uma prece por ele, e ela me disse assim: ele vai melhorar. No dia seguinte desencarnou, melhorou, não é? Porque o seu corpo estava doente, a sua casa estava doente. A pessoa não desencarna porque o espírito sai do corpo, ela desencarna porque o corpo já não consegue mais sustentar o espírito.
Então se esvai o fluido vital, né? Acaba aquele ciclo reencarnatório e a pessoa começa então o processo de desencarne, de retorno para casa. Retorno para casa. Porque nós sabemos que nós somos espíritos que estamos vivendo um momento breve de encarnados, uma experiência breve de encarnados. Porque o tempo passa muito rápido, não? Já viram 10 anos como passa rápido? Passa muito rápido, por isso nós não devemos perder tempo. Falamos, por exemplo, do trabalho, a pessoa diz assim: quando me aposentar, eu vou ajudar todo mundo, né? Muita gente fala isso. Eu vou ajudar um, ajudar outro, eu vou recolher as crianças na rua, vou ajudar os mendigos na rua, não é? Aí a pessoa se aposenta, aquela aposentadoria maravilhosa do Brasil, né? Certo? Gasta metade em convênio médico, metade em médico, e não ajuda, certo? Não precisa de dinheiro para ajudar ninguém. A caridade é muito ampla, uma prece silenciosa, emprestar os ouvidos a alguém, dar um abraço, dar um sorriso, e a caridade emergencial também é importante, né? Socorrer a fome, agasalhar, etc. Mas a caridade é muito ampla, né? Tem várias facetas a caridade. Então o trabalho é importante. Quando a pessoa perde alguém, perde uma pessoa amada, voltando, a pessoa entra num certo desespero, né, na terra. Mas do ponto de vista espiritual é considerado uma libertação. O Gandhi costumava falar uma frase interessante. Ele admirava muito o cristianismo, Gandhi. Quando ele leu o Sermão da Montanha, não é? Ele falou: essa foi a maior obra que eu já li na vida. Resume todas as outras obras espíritas, espiritualistas, cristãs e todas as crenças, está ali no Sermão do Monte. Mas ele achava curioso uma coisa: o pessoal do Ocidente, dizia ele, vivem como se nunca fossem desencarnar. E quando desencarna é uma tragédia, né? Agora nós precisamos entender a continuidade das experiências, né? Eu me lembro um capítulo muito bonito no livro Depois da Morte, de Leon Denis, quando logo no prefácio ele fala uma coisa belíssima, ele faz uma análise a respeito da morte. Então eu gostaria de falar para vocês o que ele diz no prefácio do capítulo Depois da Morte. Leiam esse livro, que é um livro muito bom mesmo, muito bom, contemporâneo de Allan Kardec, Leon Denis. Ele diz assim, fazendo uma análise da morte, ele diz: vi deitadas sobre camadas de pedra e de areia as cidades famosas da antiguidade, Cartago com seus brancos promontórios, as cidades gregas da Sicília, necrópolis que dorme um sono de 20 séculos, que outrora foram formigueiros humanos e que hoje são ruínas desertas. Por lá vi desfilar as paixões, ódios, ambições, chefes de impérios, tiranos ou heróis, o homem comum, que agora passavam diante de mim como sombras efêmeras, com aspectos truanescos e desagradáveis. Então estive a meditar nas conjunturas que os arrebataram e comecei a perceber que daqueles olhos um dia projetaram claridade, seus lábios emitiram sons, o corpo se agitava com o calor natural da vida, as emoções pulsavam de seus corações. Eu me vi desperto, caminhando em um estado de apatia, de indiferença e de aniquilamento verdadeiramente desastroso. Foi então que percebi que aquele ser que ali jaz, logo mais estará desperto, caminhando, para provar que a vida triunfara depois da sepultura vazia. Nada morre, e a morte é uma porta que se abre para a realidade eterna. Vir à terra e da terra sair, ser experiências no processo biológico da evolução. Leon Denis fez uma análise a respeito do mundo que existia, daquele povo enorme que existia ali, e que agora não existem mais ali, estão com outras experiências. E que as experiências arrecadadas ao longo da existência não morrem no mármore frio da campa, elas continuam. Então o capítulo Bem-aventurados os aflitos nos esclarece também a respeito do desencarne,
que quando nós temos, por exemplo, uma pessoa que está no mundo espiritual, uma pessoa muito querida no mundo espiritual, nós não devemos nos fixar nos momentos de dor, o momento do velório, o momento do acidente, o momento da hospitalização, da enfermidade. Nós temos que pensar na pessoa nos momentos bons que tivemos com ela, porque ela é muito mais do que aquele momento que é uma simples passagem. É uma simples passagem. E nós sabemos que o pensamento, para os espíritos, ele é quase plástico. Nosso pensamento, ele realmente, ele influencia, você pode tanto ajudar um desencarnado com o seu entendimento, como você pode também atrapalhá-lo, querendo que ele retorne para você, aflito, desesperado, porque eu percebo que a maior preocupação dos desencarnados é dizer para as pessoas que ficam aqui na Terra que eles estão vivos e que muitas vezes estão bem. Essa é a maior preocupação. Portanto, se você tem um parente desencarnado, um amigo desencarnado, uma pessoa querida desencarnada, imita pensamentos suaves, imita pensamentos leves, para que ele consiga se adaptar à nova realidade em que ele se encontra. Isso é muito importante. Aqui da Terra mesmo, nós conseguiremos ajudar muito quem está no mundo espiritual, porque eles vão sentir esses eflúvios de entendimento nosso. Isso vai ser para eles como se fosse uma brisa que vai refrescar as suas preocupações. Então é muito importante isso, porque todos nós estamos aqui num momento muito provisório, muito breve, né? Quando a pessoa tem, por exemplo, o materialismo no coração, tem sentimentos muito equivocados, ele sofre demoradamente. Então, esse capítulo fala, por exemplo, do suicídio e da loucura. Muitas pessoas que se suicidam, por exemplo, são pessoas inconformadas com a sua realidade. Eles não têm uma consciência da continuidade e das responsabilidades da existência. E cada passo que nós damos sobre a terra, em nossa vida, nós seremos responsabilizados por eles. Cada coisa que nós fizermos, ou falarmos, ou sentirmos, ou pensarmos, seremos responsabilizados por ele, não é? Dizem que o espírita, ele tem muito mais responsabilidade, porque ele tem mais acesso ao conhecimento da revelação espírita. Porque uma coisa é nós errarmos no desconhecimento, outra coisa é nós errarmos no conhecimento, certo? O Chico Xavier costumava dizer que o espírita erra consciente. Esse que é o problema, né? Então nós devemos entender o seguinte: quando nós estamos falando, por exemplo, eu estou falando aqui na frente para vocês, a minha responsabilidade está aumentando muito com isso, muito, porque eu preciso, primeiro eu falo para mim, certo? Eu sou o maior necessitado de falar para vocês. Primeiro eu falo para mim. Se eu, em minha existência, se eu pelo menos não tentar fazer o que eu estou falando, eu vou estar tentando enganar a mim mesmo, certo? E quem está ouvindo também tem uma responsabilidade, porque ele passou pela informação, não é? Então nós precisamos entender o seguinte: quando se fala de bem-aventurados os aflitos, nós vamos entender que é uma felicidade nós passarmos por algum probleminha. Pode parecer estranho, né? Mas o verdadeiro infortúnio mesmo é o excesso de conforto. Por incrível que pareça, é o excesso de conforto. Vocês não ficam um pouco preocupados em não terem problemas? Eu fico, né? Eu acho que eu tenho meus problemas administráveis. Tem tanta gente que tem problemas maiores, né? Dizem que para tornar a vida mais emocionante, né? Certo? Mas todos nós precisamos nos reabilitar, todos nós temos imperfeições e experiências a concluirmos, porque, sem dúvida nenhuma, qual que é a função da reencarnação? A função da reencarnação é preencher os vazios deixados por nós mesmos em outras existências, não é? Nos recuperarmos psicologicamente, emocionalmente, nos recuperarmos com outras pessoas. Então a reencarnação é um excelente mecanismo evolutivo que nós estamos inseridos para a nossa reabilitação. Então, vamos dizer assim, o Espiritismo, ele é um projeto do Cristo para nós, é o Consolador prometido. Uma coisa que eu acho muito interessante
é que Jesus, quando ele pregou em parábolas, a parábola é um conceito aberto, né? É um conceito aberto que permite que ao longo da história humana nós tenhamos várias interpretações de acordo com o nosso entendimento. À medida que o entendimento vai aumentando, nós vamos dando interpretações diferentes. E o Espiritismo, como sendo o consolador prometido por Jesus, o cristianismo redivivo, vem trazer as palavras do Cristo explicadas. Olha que maravilha! Então nós temos tudo que nós precisamos para nortear a nossa existência, nortear a nossa vida de uma forma diferente. De uma forma diferente. Então, eu gostaria... Já deu tempo já, Rosalina? 5 minutos. Eu gostaria de encerrar essa palestra fazendo uma prece. Eu gostaria que vocês acompanhassem essa prece junto comigo. É uma prece psicografada por Chico Xavier, de José Silvério Horta, que fala muito desse momento que nós estamos passando e fala muito desse capítulo também, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem uma parte desse capítulo, eu gostaria só de complementar, que é o item 10 do capítulo 5, que fala a respeito de que nós somos como viajores de um navio que está tomado por uma peste. Enquanto nós não estivermos libertos dessa peste, nos será impedido o ingresso em determinado país, ou seja, qualquer mácula no espírito nos impede a entrada nos mundos ditosos. Ou seja, as enfermidades que nós temos, seja ela qual for, ela muitas vezes é o remédio que nós necessitamos para a nossa reabilitação. Muitas vezes. Por isso que não é permitido que todos se curem, porque às vezes a própria enfermidade é o remédio que a pessoa necessita. Muitas vezes, não é? Então nós não devemos, diz esse capítulo, né, defragrar o fruto com as nossas imperfeições. Nós temos que entender que os desígnios de Deus são para nosso crescimento. É uma fatalidade do ser humano a felicidade, de todos nós. A maneira como nós encontraremos essa felicidade vai depender muito de nós, o tempo, né? Porque imaginemos o seguinte, vamos pensar no universo, né? Para que o universo encontre um equilíbrio, é necessário o caos. É necessário que um planeta se choque com outro, que as galáxias se movimentem, não é? Nossa existência é a mesma coisa. Para nós encontrarmos um equilíbrio, é necessário antes passarmos por certas vicissitudes para forjar o nosso espírito. As mesmas leis que regem o universo regem a nossa existência. Regem a nossa existência. E Deus nunca erra. Ele é a inteligência suprema do universo, a causa primeira de todas as coisas. Então eu gostaria de fazer a prece do Sr. José Silvério Horta, que diz assim: Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, venha a nós o teu reino sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha a nós o teu reino de bondade, de paz, de claridade na estrada da redenção. Cumpre-se seu mandamento que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de lutas e sofrimento. Livra-nos de todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz do carinho, do pão espiritual. Perdoa nossos débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidades e dor. Auxilia-nos nos sentimentos cristãos, a amarmos aos nossos irmãos que vivem longe do bem, e com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro deste mundo de desterro, distante de vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade de teu bendito amor. Que assim seja. Muito obrigado.